Olá! Nessa aula nós vamos aprender sobre a ferramenta de interseccionar, de intersecção. Para isso eu trouxe como exemplo o mapa aqui das unidades da Federação no Brasil, certo? É um shapefile de polígono e eu vou adicionar uma outra informação aqui para que a gente possa interseccionar. Então eu vou aqui no nosso gerenciador de dados, nas fontes, vou aqui na fonte e vou escolher uma camada de pontos com a informação dos aeroportos, por exemplo, aqui do Brasil. Adicionar e fechar. Pronto. E temos aqui a camada de aeroportos, certo? Para explicar a função de interseccionar para vocês, ela funciona da seguinte maneira. Se vocês verem, vamos abrir aqui a tabela de atributos do BRUF. Na tabela de atributos a gente tem o código, nome da UF, sigla, região, né? A área. Então, esses são os atributos que a gente tem na tabela de BRUF, certo? Agora, nós vamos abrir a tabela de atributos dos aeroportos. Vamos lá. Pronto. Pronto. Temos aqui as duas tabelas abertas, certo? Essa é a de BRUF e essa é a tabela dos aeroportos. O que a intersecção faz é que ela vai unir em outro shapefile, no novo shapefile, tanto os dados dessa tabela quanto os dados dessa tabela que estiverem sobrepostos no mapa, certo? Se todos os aeroportos que vocês estão vendo aqui estiverem sobrepostos na camada de baixo, ele vai unir tudo que tiver sobreposto. Se tivesse coisa do lado de fora, ele não ia unir. Então, para melhorar esse exemplo, eu vou mostrar para vocês com um outro shape. Vou adicionar aqui, por exemplo, o nosso shape de PEUF. Pronto. Estão vendo? Só o estado de Pernambuco. Eu vou tirar a nossa visualização de BRUF para poder ficar mais didático. Pronto, olha só. Nós temos a tabela de atributos de PEUF, né, que é bem curtinha, porque só tem Pernambuco, então a gente só vai ter esses atributos. E temos a tabela dos aeroportos. PEUF e aeroportos. A função de intersecção ela vai juntar no novo shape essas duas tabelas onde houver intersecção entre as camadas. Então, eu vou fechar e vou mostrar para vocês isso na prática. Então, bora lá. Nós vamos em vetor, geoprocessamento, intersecção. A minha camada de entrada vai ser a camada dos aeroportos e a minha camada de sobreposição vai ser PEUF, ou seja, a camada de aeroportos é a camada em que eu quero que entre os valores a partir do que ele está entendendo que está embaixo, que é a de PEUF. Eu quero que ele está entendendo aqui que eu quero interseccionar aeroportos com PEUF, certo? Essas duas funções que a gente tem aqui embaixo, caso a gente não queira importar todos os dados das tabelas de atributos de um para o outro, a gente pode escolher quais a gente quer que sejam importados. Eu não vou fazer essa opção aqui. Eu vou deixar do jeito que está para a gente ver primeiro, tá bom? Então, bora lá, executar. E fechar. Pronto. E aqui, vejam bem, ele criou uma nova camada chamada intersecção, que também faz um recorte. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a visualização de aeroportos para vocês verem. Estão vendo? Ele criou uma nova... Ele fez um recorte quase igual ao que a gente vê na ferramenta de recorte. Ele faz um recorte com base na camada que está embaixo e cria uma camada, vou abrir a tabela de atributos, tá vendo que vai juntar aquelas duas informações. Então, por exemplo, essa área em quilômetros quadrados, ela não está na tabela de atributos de aeroportos. No entanto, ela aparece aqui, tanto é que ela se repete, tá vendo? O número vai se repetindo. Por quê? Porque a minha área é apenas do estado de Pernambuco. Olha aqui, sigla da UF. Só tem Pernambuco. Então, daqui do código da UF para frente é a tabela de baixo, de PE Pernambuco, né, de PEUF. E daqui para trás são todas as variáveis, todas as colunas que estavam na tabela de aeroportos.
Então, vocês percebam que ele juntou a tabela de atributos de um com o outro, onde ele encontrou a intersecção. Lembrem-se que a gente partiu disso aqui. Como ele não encontrou intersecção desses outros pontos aqui com o estado de Pernambuco, que foi a nossa camada de sobreposição, ele excluiu essas feições. Ele fez esse recorte. Então, quando vocês quiserem fazer um recorte, mas nessa nova camada que vai ser criada, vocês tiverem interesse que vá a informação das duas camadas, a intersecção ela faz isso, certo? Onde há sobreposição. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria se a gente quisesse apenas algumas dessas informações e não todas. Então, eu vou apagar essa camada temporária e vou agora mostrar para vocês como é que funcionaria. Nós vamos em vetor, já processamento, intersecção. Pronto, a minha camada de entrada é aeroportos e a minha de sobreposição vai ser o estado de Pernambuco. E aí, campos de entrada para manter, ou seja, lá na minha tabela, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, lá na minha tabela de aeroportos, quais dessas informações aqui é que é interessante para mim que tenha na minha nova tabela de atributos, no meu novo Shapefile, certo? Então, eu vou deixar que tenha o nome do meu município, o tipo de aeroporto e o nome dele. Vou deixar, enfim, a largura da pista, acredito que seja. A UF eu não vou precisar. O geocódigo eu não vou precisar. Pronto. Eu só quero essas informações. Não quero mais nenhuma informação, só me interessa isso, certo? Ok. E na minha de PE-UF eu também posso escolher se eu quiser. Tá vendo que é a camada de sobreposição. Então eu vou lá nos 3 pontinhos, o que é que me interessa saber? O nome da UF não me interessa, a sigla da UF também não me interessa. Olha, tecnicamente aqui não me interessa praticamente nada. Eu vou deixar a área para não deixar sem nada, certo? Ok, e vou executar. E fechar. Pronto, já temos aqui a intersecção. Eu vou apagar para não fazer confusão aqui na cabeça da gente. Vamos olhar essa tabela de atributos, como é que ela ficou. Pronto. Estão vendo? Ficou apenas o nome do município que eu escolhi, o tipo do aeroporto, o nome do aeroporto, a largura e a área. Pronto. Vamos supor que para o meu projeto só isso aqui já seja o suficiente. E aí não ficou aquela tabela de atributos cheia de informação, cheia de colunas que pode ser que me atrapalhe e que eu não vou utilizar para nada. Então é para isso que serve a função de intersecção. Ela faz um recorte e cria uma nova tabela a partir das áreas que estão sobrepostas, certo? Vamos para o próximo vídeo.